Olá, amigos assinantes, está entrando no ar o seu boletim de esportes pela Terceira Via TV. Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Você vai conferir no programa de hoje. Flamengo vence clássico carioca disputado em Manaus. A Arena da Amazônia recebe grande público, mas tecnicamente o jogo deixou muito a desejar. Vasco enfrenta São Paulo amanhã e Flamengo joga domingo à tarde. Copinha São Paulo de Juniores tem 2 jogos hoje pelas semifinais. Secretário-geral da FIFA sugere torneio de futebol nos Jogos Olímpicos para que sejam realizados em 5 estados. Sul-Americano Sub-20 tem Argentina hoje em campo e Brasil amanhã. Barcelona derrota o Atlético de Madrid e passa às quartas de final da Copa da Espanha. Na Itália, o Inter de Milão derrota o Sampdoria e também avança na Copa. Na França, PSG elimina o Bordeaux com gols de Cavani e Pastore. Chineses pegam pesado e não liberam Montijo e ainda querem levar mais 2. Galo Mineiro derrota o Shakhtar no Independência. Ex-patrocinador do Flu se reúne com 5 jogadores e diz que por ele todos podem deixar o clube. Abrindo o torneio de verão ontem à noite em Manaus e diante de um grande público, o Flamengo derrotou o Vasco da Gama por 1-0. Torcedores dos 2 clubes cariocas lotaram a Arena da Amazônia, mas o jogo tecnicamente não foi dos melhores. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor, pressionou mais, porém quase não finalizou. As 2 equipes erravam muitos passes e o jogo se apresentava bastante truncado, com muitas faltas. Cada treinador tinha direito a promover 6 substituições, já que havia muita gente recém-contratada que precisava ser observada. Mas o único gol do jogo saiu logo no começo do segundo tempo, através de Everton, que se aproveitou de uma falha do zagueiro Sandro Silva, o que fez a torcida rubro-negra vibrar. Mesmo assim, embora de forma descontrolada, o Vasco procurava o gol e o goleiro Paulo Vitor praticou boas defesas. O Vasco volta a campo amanhã para enfrentar o São Paulo. Já o Flamengo jogará com o tricolor paulista na tarde de domingo, fechando assim o torneio de Manaus. E a Copinha São Paulo de Juniores prossegue hoje com 2 jogos pelas semifinais. Às 18h30, jogam Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. Esse jogo vai ser realizado no ABC Paulista. E mais tarde, o clássico São Paulo e Corinthians, que vai ser disputado em Limeira. Foi escolhido, inclusive, um local mais distante em função da rivalidade entre os 2 clubes da capital paulista e para se evitar atrito entre os torcedores. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, que ainda se encontra no Brasil, sugeriu ao Comitê Olímpico que no torneio de futebol utilize apenas 5 estados e 6 campos. Ele diz que deveria ser excluída a Arena Amazônica. Os jogos seriam nos estádios onde foram disputados os Jogos da Copa do Mundo, em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro. Este último com jogos no Maracanã e no Engenhão. Pelo Mundial Sub-20, a Argentina entra em campo logo mais à noite para enfrentar a Bolívia. Já o Brasil joga amanhã com a seleção colombiana. Olha aí, gente, os chineses resolveram pegar pesado e resolveram fazer propostas milionárias para levar vários jogadores brasileiros. Ontem, além de não liberar o atacante Montijo, pretendido pelo Flamengo, eles ainda fizeram ofertas por Everton Ribeiro ao Cruzeiro e por Fred ao empresário do jogador. Em amistoso realizado no estádio Independência, o Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Shakhtar da Ucrânia e fez 4-2, gols de Lucas Prato, Carlos, Leonardo Silva e Dodô. De acordo com o técnico Levir Coupe, o time nem sentiu a falta de Diego Tardelli, que é outro que vai para o futebol da China. A nota cômica dessa partida foi dada pelo treinador do Shakhtar, que, achando que o árbitro deixara de marcar um pênalti a favor do seu time, entrou em campo sacudindo os braços com a partida em movimento.
acabou, como não poderia deixar de ser, expulso pelo árbitro. E a seleção brasileira de handebol masculino voltou a perder ontem. No Mundial do Catar, foi a terceira derrota do Brasil, desta vez para a Estônia, por 35-32. Agora é torcer por uma vaga no jogo em que vai enfrentar a seleção do Chile. O ex-presidente da Unimed, patrocinadora do Fluminense, com participação nos direitos econômicos de vários jogadores, se reuniu ontem com 5 deles: Wagner, Jean, Walter, Henrique e Cícero. Na ocasião, Celso Barros disse que não tem como continuar pagando a parte dos salários dos atletas e que não se importa que eles deixem o clube. O zagueiro Edson, por sua vez, pressionado pelo Corinthians, exige uma definição da diretoria do Fluminense e também pode deixar o clube nos próximos dias. Já nos Estados Unidos, o empresário de Fred, Francis Melo, negocia a venda do atacante com um grupo de chineses. Conca já viaja no início da próxima semana para a Xangai. Olha aí, gente, o Goitacás jogando ontem na cidade de Castelo, no Espírito Santo, empatou de 0-0 com o time local. Segundo o gerente de futebol Júnior Brasília, apenas jogadores que estão sendo peneirados, jogadores de empresários que estão fazendo testes no clube, participaram da partida, confirmando ontem em Castelo, no Espírito Santo, Goitacás 0, Castelo 0. E o Macaé Basquete, ontem, jogando lá no ginásio Juquinha, repleto de torcedores, vocês têm aí, inclusive, imagens do ginásio. Lá no ginásio Juquinha, o Macaé voltou a vencer, derrotou o Paulistano por 76-69. Né? Aí o cestinha do jogo foi o Dornelles com 24 pontos. O Macaé está isolado na 11ª posição e com isso ele vai se garantindo para a próxima fase no mata-mata do Novo Basquete Brasil. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com o narrador esportivo, homem ligado também ao Carnaval do Rio de Janeiro, André Freitas, aqui no segundo e no terceiro blocos do seu Boletim de Esportes. É rapidinho, pai e bola.